Olá, tudo bem? Vamos falar sobre maternidade. A maternidade, quando os filhos vêm e quando os filhos não vêm. Eu não consigo prever quando um neném vem ou quando o não vem. É uma coisa que é muito da conexão de você com o seu neném, do neném chegar a hora dele chegar, do sopro divino acontecer e o bebê então chegar para nos alegrar. Eu sou Cris Martinkovics e eu convido você a falar sobre maternidade. A natureza simplesmente é. Conforme a gente vai entendendo, né, os processos da maternidade e para ser mãe, quando você vai no meu consultório, eu já começo a colocar músicas de bebês, músicas de mães. Por quê? Porque eu preciso que você conecte com o seu neném. É como se você desse uma mensagem para o universo dizendo: eu estou pronta, pode vir. E quando for o momento dele, vai ser. E a natureza, ela é linda. E ela acontece de uma forma que a gente não espera e da forma que a gente não controla. E a natureza sempre é a questão do confiar. Confiar vem de com fé. Ter fé, na minha opinião, é acreditar que as coisas vão ser como tem que ser. Eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho controle sobre a morte, mas eu confio. Eu acredito que o ciclo natural das coisas acontecem como tem que acontecer. E isso, para mim, é fé. A conexão, então, entre a mãe e o bebê, ele acontece antes dele vir. Quando a gente medita, quando a gente floreia o nosso útero, quando a gente pede, quando a gente controla. E controle, nesse momento, não é um controle sobre as situações que eu não consigo controlar. É controle sobre o que eu posso controlar, sobre o que eu como, sobre que horas eu durmo, quais são os meus hábitos, sobre o que eu leio, sobre o que eu alimento na minha mente e no meu coração. O estresse, ainda assim, é a maior causa das pessoas não conseguirem engravidar. E o estresse pode ser da tua vida profissional, na tua vida amorosa, na questão dos teus pais. Desculpa. Um grandíssimo foda-se pro resto. Eu preciso que você pare. Eu preciso que você desacelere. Eu preciso que você olhe para dentro de você e que você conecte com você. Não é hora de cuidar de ninguém a não ser da sua maior prioridade, que é o teu corpo, que é o teu neném. Desligar a cabeça. E o desligar a cabeça aqui é quando as pessoas dizem assim: ah, vai viajar que você engravida, relaxa que você engravida. Eu consigo e eu preciso desenvolver o dom de desconectar com as coisas que não me interessam por bem. E não somente quando eu consigo fugir da situação numa viagem. E não vai ser numa viagem que você vai engravidar. Não vai ser adotando uma outra criança que você vai engravidar. Eu estou tentando te trazer para uma realidade onde você tem controle. Você não é a senhora do controle? Você não é a pessoa que tanto gosta de controlar as coisas? Então controla. Controla o teu horário de dormir, o que você come, o que você usa, o que você vê, o que você conversa, o que você fala para o universo, as pessoas que estão ao seu redor. Controla isso. Ajuda as outras pessoas. Mas lembre-se que os problemas das outras pessoas são das outras pessoas. 98% dos problemas que estão na nossa cabeça geralmente não são nossos, são das pessoas que estão em nosso torno. 2% são problemas nossos. Eu te convido a ficar com os seus 2%, que já é coisa pra caramba. Entrega e aceitação. A entrega e a aceitação é quando você realmente se entrega para as coisas, quando você se conecta, quando você faz para a tua vida tudo o que você tem de melhor em termos de eu tô pronta, tá aqui. O ato de dar. E a aceitação no que deve ser feito. Então, ai, mas eu não gosto disso, ai, não gosto de comer aquilo, ai, as milhares de desculpas que eu escuto no meu consultório são inúmeras. Não sou eu quem quer um neném.
É você. Eu quero que você seja feliz. Se o neném te fizer feliz, vamos atrás desse neném. Só que o fato de você não ter esse neném, se isso for a vontade divina, a gente não tem controle. Então a minha proposta sempre é, deixa eu cuidar de você. Deixa eu fazer com que você se conecte, porque independente do resultado, eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma saída diferente da terapia, uma visão diferente do mundo, uma visão diferente de você, dos seus relacionamentos, de como você lida com as coisas todas. Existe uma frase que está aqui do lado, Carpe Diem, e o Carpe Diem é aproveite hoje. Como é que você tem aproveitado hoje? A maioria das pacientes que querem engravidar, elas vivem no amanhã. Elas vivem, mas e se? E quando? Não, agora. Eu consigo controlar as coisas agora, então controle as coisas que você consegue controlar. No hoje. Toda vez que você pensar em amanhã e você sofrer, se ocupando o espaço na tua cabeça, previamente com alguma coisa que não aconteceu ainda, você volta para a realidade. Carpe Diem. Eu amei essa frase e vou ler para vocês. Cultivar a fertilidade é saber cultivar os espaços vazios. Eu fiz uma live ontem sobre a questão do abrir os espaços, de esvaziar. Esvaziar o coração, esvaziar a mente, esvaziar o seu útero. Quando a gente menstrua, a gente está liberando sim, ali as mágoas, as tristezas todas. A gente tem que criar um vazio para que a gente consiga encher depois de novo. É arar a alma com a criatividade e a contemplação. É abrir-se para a vida. Quando você realmente começa a viver. A gestação é o desenrolar natural do processo interior criativo. Voltamos a falar de criatividade, que é o ato de criar. E não mais uma condição imposta, vinda de cima para baixo, da mente em relação ao corpo. Eu te convido então a refletir sobre essa frase, depois eu coloco ela nos comentários, porque ela é uma frase que resume o que a gente tem que fazer para que a gente consiga, assim, ter um sucesso numa questão quando a gente busca a gravidez como final. Cris, e quando a maternidade não vem, o que eu faço? Porque aí eu batalhei, eu conectei, eu fiz de tudo e ele não veio. Pensa que você vai ter que viver um luto por projetos de vida. Todos os seus projetos param um pouco porque você precisa reorganizar. E o luto, ele é importante porque é quando você encerra um ciclo. Quando você olha e fala assim, ó, isso não é pra mim, eu entendi, eu tô sofrendo porque eu queria muito, mas eu entendo que, por algum motivo divino, eu não vou ser mãe. Não dessa forma, não gerando, não tendo, né, o neném na tua barriga. O que faltou que eu para eu fazer para estar pronta? É o que as mulheres me perguntam. O que mais eu posso fazer? Eu preciso que você encerre esse projeto quando o bebê não vem com a plena certeza de que você fez de tudo que você podia. E aí não existe culpa, porque ali entra a parte do que você não controla. Sentimentos de culpa, a responsabilidade de não ter, a raiva, a exclusão. Todo mundo tem filho e eu não. Por que a menina que não quer engravida e por que eu não engravido? São questões que a gente lida diariamente no consultório, porque é uma coisa que dói. Você vê que as pessoas conseguem gerar um monte de filhos, que tem pessoas fazendo abortos provocados para que não tenha esse neném, e você que quer tanto não consegue. Tem coisas que a gente realmente nunca vai saber. E aí sim, será que o meu filho está pronto para vir? É o teu tempo ou é o tempo dele? O tempo dele. A gente está preparando você, mas ele só vai vir quando ele estiver pronto, não é quando você quiser. E aí sim, o que a vida quer? O que a vida está querendo te mostrar com essa atitude? O que você ainda não aprendeu? Quais foram as mudanças? Aproveite o caminho desse processo de evolução, já que não é natural para você engravidar.
E aí existe uma coisa chamada maturidade. As mulheres casaram mais tarde, as mulheres acharam as pessoas que procuravam e se juntaram mais tarde, as pessoas estavam muito mais preocupadas com o seu profissional e deixaram um pouco a maternidade do lado. Quando eu faço esse processo de controle e eu passo 35 anos da minha vida dizendo eu não posso engravidar porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho que guardar dinheiro, porque eu tenho que comprar apartamento, porque eu tenho, eu tô dando um recado pro meu corpo que eu não posso engravidar agora. Esse recado que eu dou pro meu corpo de eu não posso engravidar agora, de repente vira a chavinha da senhora mãe e ela quer engravidar. A essência dela não é a mesma, os óvulos não são os mesmos, o ânimo não é o mesmo, o libido não é o mesmo. E muitas delas já estão inclusive em menopausa precoce, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de preocupação. Eu vou gravar um vídeo depois sobre menopausa para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Acontece que quando eu tenho a questão da maternidade e da maturidade muito presente, é preciso que você entenda quando é a hora de parar e por quê. Geralmente eu tenho a conexão coração, rim e útero muito forte quando esse foguinho daqui ativa isso daqui e o sangue desce em forma de menstruação. Quando eu entro na menopausa, esse calor que viria para cá, para sair, ele vai e ele sobe. Aqui é a explicação dos fogachos, tá bom? A água, o fogo e aqui no meio a minha essência de vida, que é o meu Jing, que está aqui no rim. É como se a conexão através do vasoconcepção fosse a contrafluxo. Eu não menstruo mais, eu não libero mais esse calor para baixo e ele sobe. Ele vem para onde eu alojo o meu espírito, o meu Shen. E aí, quando chega nesse momento, eu não tenho processo de reversão. Eu não tenho como fazer com que a mulher não entre em menopausa. Eu tenho como tratar menopausas precoces, que aí sim não era para ela estar ainda na menopausa e ele entrou pelos desgastes físicos que eu comentei agora há pouco. Acontece que depois que ela entrou nesse processo, porque realmente é tardio e normal para o corpo dela, essa decadência, possivelmente depois dos 45 anos, depois dos 45 anos o corpo tende a desacelerar e o chinês vai chamar isso de um processo de máximo do yang, onde eu começo a descer e a declinar em direção à morte. Eu estou na metade, um pouco mais da metade da minha vida e tenho ainda muita coisa para fazer, mas não é neném. E aí nesse momento ele fala que você tem que ir rumo ao seu coração, rumo ao seu Shen, a descoberta mais profunda de você mesma. A gente tira, a gente encerra, a gente vela a questão do ser mãe e a gente vai cuidar de outras pessoas, a gente pode adotar outras crianças, mas quando chega nesse momento aqui, realmente não existe mais o que a medicina moderna, a medicina antiga, ou o que faça teu corpo reverter isso e voltar a produzir óvulos para que você fecunde esse neném que venha a ser de forma natural. Eu espero ter ajudado e fica ligado que em breve a gente fala sobre menopausa. Um grande beijo.